Vamos direto ao assunto. Número 8. Sugestões obscuras do cérebro. Você já esteve segurando um bebê e do nada pensou, e se eu simplesmente deixasse cair? Ou então, no alto de um prédio, ouviu aquela voz lá no fundo dizendo, e se eu pulasse? Ou talvez, dirigindo tranquilamente, de repente surge, e se eu virasse o volante agora? Esses pensamentos estranhos e assustadores têm um nome: pensamentos intrusivos. E acredite, eles são muito mais comuns do que você imagina. O seu cérebro, na verdade, é como aquele amigo maluco que sempre sugere a pior ideia possível em qualquer situação. Ter esses pensamentos não significa que você é uma pessoa ruim ou que está enlouquecendo. Na verdade, é o contrário. Significa que o seu cérebro está funcionando exatamente como deveria. Ele age como um pai superprotetor, sempre procurando perigos ao seu redor. Fica rodando simulações mentais das piores coisas que poderiam acontecer. Tudo isso para te manter atento e seguro. É como se fosse um teste de incêndio mental. O problema é que quanto mais você tenta não pensar nessas coisas, mais forte o pensamento volta. É o famoso não pense num elefante cor-de-rosa. E pronto, agora você acabou de pensar em um. A ciência mostra que praticamente todo mundo tem esses pensamentos. E sabe o mais curioso? As pessoas que mais se assustam com eles, geralmente são as mais gentis. Porque se você fosse realmente uma pessoa má, esses pensamentos nem te incomodariam. O simples fato deles te deixarem desconfortáveis já prova que eles não te definem. Número 7. O teu rosto te trai às vezes. Calma que já te explico. Você está num restaurante, tranquilo, aproveitando a sua refeição, quando de repente percebe que todo mundo está olhando para você. Você olha para baixo e vê uma enorme mancha na sua camisa. Então, acontece. Seu rosto começa a ficar vermelho vivo. Parabéns, o seu corpo acabou de te trair da pior maneira possível. Isso é corar. E o mais curioso, os humanos são os únicos animais que fazem isso. Nem mesmo os nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, viram um sinal de pare ambulante quando ficam envergonhados. Quando você sente vergonha, o corpo libera adrenalina como se estivesse sendo perseguido por um urso. O coração dispara e os vasos sanguíneos do rosto se dilatam. Todo esse sangue sobe para a cara, como um adolescente correndo atrás de uma nova tendência do TikTok. E o pior, você não tem nenhum controle sobre isso. É como se o seu corpo ativasse um sinalizador de emergência, gritando: "Ei, estou envergonhado, envergonhada." Os cientistas acreditam que essa reação estranha nos ajudou a sobreviver como espécie. Corar funcionava como um pedido de desculpas natural. Lá nos tempos antigos, quando alguém cometia um erro, ficar vermelho era a forma de dizer: "Foi mal, por favor, não me expulsem da tribo." A natureza basicamente criou um botão automático de arrependimento. Mas nem todo mundo acha isso fofo. Algumas pessoas têm tanta vergonha de corar que fazem uma cirurgia para parar com isso. Os médicos cortam os nervos que fazem o rosto ficar vermelho, mas esses mesmos nervos também controlam a transpiração. Ou seja, trocam o rosto vermelho por mãos super suadas. E o mais irônico, quanto mais você tenta não corar, mais vermelho você fica. Número 6. Rádio cerebral presa em repetição. Sabe aquela música do anúncio que começa a tocar na sua cabeça e agora simplesmente não sai mais? Fica tocando em repetição como se o seu cérebro tivesse virado um toca-discos infinito? Os cientistas chamam isso de parasitas musicais ou vermes auditivos. Mas não são trechos aleatórios de música, geralmente têm uns 20 segundos e ficam se repetindo sem parar. É como ter um DJ dentro da cabeça que só sabe uma parte da música e não aceita pedidos. Cerca de 90% das pessoas têm esses lapsos musicais pelo menos uma vez por semana. E para uma em cada 3 pessoas, esses shows mentais podem levar à loucura. Algumas ficam com a mesma música na cabeça por semanas. Imagina ouvir Baby Shark tocando sem parar durante 14 dias seguidos. Mas o seu cérebro não está tentando te torturar. Na verdade, isso pode ser uma característica evolutiva e não um defeito. Antes da escrita, os humanos usavam canções para lembrar de coisas importantes, tipo
Não coma estas frutinhas vermelhas, ou você vai morrer. Por isso, nosso cérebro evoluiu para ser ótimo em repetir sons, mas hoje ele usa essa habilidade para nos lembrar dos jingles de seguro de carro. Essas músicas mentais adoram aparecer quando o cérebro está entediado, tipo logo de manhã ou quando você não está pensando em nada. E sabe o que pode ajudar a parar a música? Mascar chiclete. O movimento da mandíbula parece interferir com o botão de replay do seu cérebro. Número 5. Ver coisas que não existem. Você está sentado, tranquilo, cuidando da sua vida, quando de repente vê algo flutuando diante dos seus olhos. Uma linha ondulada estranha, um pontinho escuro que se move devagar. Você tenta olhar direto para ele, mas ele se esquiva, como um fantasma tímido. Essas coisinhas são chamadas de moscas volantes, e não, você não está alucinando. Esses vermes transparentes são, na verdade, pequenos aglomerados de células dentro do globo ocular. Pense no seu olho como um globo de neve, cheio de uma gelatina transparente chamada vítreo. Com o tempo, essa gelatina começa a encolher e formar pedacinhos soltos, e é isso que você vê flutuando. Na verdade, você não vê as mosquinhas em si, mas as sombras que elas projetam na retina, o fundo do olho. É tipo um pequeno teatro de sombras pessoal rolando 24 horas por dia dentro da sua cabeça. E o mais curioso, você nunca consegue pegar essas coisas. Tente olhar diretamente para elas e, pluft, somem. Isso acontece porque elas se movem junto com o seu globo ocular. Normalmente, o cérebro simplesmente filtra essas manchas, como ele faz com o seu próprio nariz. Sim, o seu nariz está sempre no campo de visão. E agora você vai notar isso, com certeza. Mas depois que você pensa nisso, pronto, agora elas estão por toda parte. A maioria das moscas volantes são inofensivas, mas se aparecerem muitas de repente, pode ser sinal de que a sua retina está se soltando. E aí, meu amigo, é hora de correr para um oftalmologista. Número 4. O buraco na sua visão. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, existe um buraco na sua visão. Não é uma metáfora, ok? É um ponto cego real, onde você simplesmente não consegue enxergar nada, e o seu cérebro está te enganando sobre isso. Na parte de trás de cada um dos seus olhos, há um ponto onde o nervo óptico se conecta ao cérebro. Pense nisso como o cabo que conecta a TV. Esse ponto não possui células sensíveis à luz, o que o torna uma verdadeira zona morta no seu campo de visão. Mas o curioso é que você nunca percebe esse buraco. Seu cérebro está literalmente fazendo Photoshop em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para esconder isso de você. Ele analisa tudo ao redor desse ponto cego e inventa detalhes para preencher a lacuna. Se você estiver olhando para uma parede vermelha, o cérebro simplesmente pinta o espaço vazio de vermelho. Ele faz isso tão bem que você provavelmente viveu a vida inteira sem perceber. E tem mais, você tem 2 pontos cegos, um em cada olho. Mas eles não se sobrepõem. Quando um olho tem um ponto cego, o outro o cobre perfeitamente. Ou seja, seu cérebro vem te manipulando desde o dia em que você nasceu, te fazendo acreditar que a sua visão está completa. Quer ver essa mentira com seus próprios olhos? Tente o seguinte: feche o olho direito e estenda o polegar à frente na distância do seu braço. Agora, mantenha o olhar fixo e mova o polegar lentamente para a direita. Em algum momento, a ponta do seu polegar vai desaparecer completamente. Esse é o seu ponto cego, a prova viva de que o seu cérebro é o maior ilusionista que existe. Número 3. A orquestra dentro de você. Você já esteve deitado na cama à noite, tudo em silêncio, e de repente você começa a ouvir todos os barulhos bizarros que o seu corpo faz? É como ganhar o ingresso na primeira fila para a orquestra mais estranha do mundo. Seu coração, que você ignora o dia todo, de repente soa como um solo de bateria, bem no seu ouvido. No segundo que você nota, seu cérebro já entra em pânico, se perguntando: meu Deus, sempre foi tão barulhento assim? E aí vem o estômago, o verdadeiro rei do drama. Ele faz uns barulhos que parece que você engoliu uma criaturinha irritada. Os cientistas chamam esses sons de borborigmos, porque aparentemente ronco de barriga não era um nome chique o suficiente. Algumas culturas antigas até acreditavam que esses ruídos eram espíritos ou demônios vivendo na sua barriga. E quando está muito silencioso, você pode até ouvir o seu sangue fluindo. É um chiado suave, parecido com o som de uma concha do mar no ouvido.
Só que em vez do oceano, você está ouvindo o seu próprio rio de sangue correndo pela cabeça. A verdade é, todos esses sonhos acontecem o tempo todo. Seu corpo é uma sala de concertos 24 horas por dia. É que, durante o dia, o barulho do mundo abafa a música. Mas, quando a luz se apaga, seu corpo decide que é a hora do show. Número 2. A festa maluca na sua cabeça. Todas as noites, seu cérebro dá a festa mais louca que você, mas da qual você nunca vai se lembrar. É o sono REM. Seus olhos disparam sobre as pálpebras, como se vissem uma partida de ping-pong invisível. Seu corpo, totalmente paralisado. E sabe por que essa loucura acontece? Porque a parte lógica do seu cérebro, o guarda de segurança, decide tirar uma soneca. É como se o segurança da sua mente saísse para o café, deixando a porta da frente escancarada. Aí, todas as suas memórias, emoções e pensamentos aleatórios se misturam num coquetel bizarro. É por isso que, no sonho, você está tendo uma conversa séria com seu gato sobre criptomoedas, enquanto cavalga um unicórnio. E tudo parece perfeitamente normal. O seu verificador de fatos interno está offline. Você simplesmente aceita que o seu peixinho dourado agora é o seu chefe. Mas os cientistas acham que essa bagunça tem um motivo. É a faxina do cérebro. Ele organiza memórias, processa emoções e talvez até treine para o dia seguinte. O problema é que esses sonhos parecem reais. Você está fugindo de um hambúrguer gigante, sentindo terror de verdade. Você acorda genuinamente chateado porque sua torradeira te traiu no sonho. Esses filmes duram de 5 a 20 minutos. Mas de manhã você já esqueceu 95% de tudo. É como se seu cérebro toda manhã apertasse o botão de limpar histórico do navegador. Número 1. O toque de celular infinito. Imagine você sentado numa sala completamente silenciosa, mas tem um zzz, um zumbido irritante no seu ouvido que simplesmente não para. Isso é o zumbido, ou tinnitus. É uma condição onde o seu cérebro decide tocar a própria trilha sonora, que mais ninguém ouve. É como ter um celular tocando dentro da sua cabeça. Só que você não pode atender e não pode desligar. Cerca de 1 em cada 5 pessoas sofre com esse concerto fantasma. E não é só um zzz. Alguns ouvem estalos chiados. Outros ouvem um verdadeiro show de dubstep, fazer som de wop wop wop, rolando dentro do crânio. Para algumas pessoas, só de mexer o pescoço, o som muda. É como se a cabeça fosse um rádio quebrado, e cada movimento sintoniza uma estação de ruído diferente. Os cientistas acham que isso é o cérebro ficando confuso. Quando as células do ouvido se danificam, elas param de mandar som. E o seu cérebro é aquele amigo que não aguenta o silêncio. Então ele mesmo começa a fazer barulhos só para preencher o vazio. Alerta! Você pode conseguir isso depois de um show muito alto. Ou por algo tão simples quanto excesso de cera no ouvido. Incrível! Imagine ter um show de dubstep na cabeça porque você não limpou a orelha direito. E o pior, não existe botão de mudo. Por hoje é só, pessoal. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva, comente aí embaixo. Isso me motiva cada vez mais a trazer mais assuntos super interessantes para vocês. Fui e até a próxima!